Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 663. E nós estamos falando da prece. Vamos lá? 663. As preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? As vossas provas estão nas mãos de Deus e existem algumas que devem ser suportadas até o fim. Deus, porém, sempre leva em conta a resignação. A prece atrai para nós os bons espíritos que, ao vos darem a força de suportá-las com coragem, faz que elas vos pareçam menos rudes. Já dissemos que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ou ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal, do vosso ponto de vista mesquinho e do da vossa vida efêmera, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males o homem não é o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas, ele é punido naquilo em que pecou. Entretanto, os vossos pedidos justos são atendidos muito mais vezes do que supondes. Julgais que Deus não vos ouviu porque não fez um milagre em vosso favor, quando vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das circunstâncias. Muitas vezes também, e é o que quase sempre acontece, ele vos sugere a ideia necessária para vos desembaraçardes por vós mesmos das dificuldades que enfrentais. Muito bem. A oração, ela é um importante instrumento para mudar o nosso campo vibratório. Então, nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor, quando as provas estão se acentuando, nós, elevando o pensamento a Deus em oração, teremos serenidade, discernimento e a intuição dos bons espíritos, mas jamais a intervenção divina. O que muitas pessoas gostam na religião é justamente de transferir as suas responsabilidades para a entidade. Então, buscam no milagre a solução para o seu problema. Então, elevam seu pensamento em preces, fazem longas novenas, querendo a cura, por exemplo, da doença do filho. Mas Deus não vai interceder nem derrogar as suas leis. Se o nosso filho está doente, é porque ele precisa aprender alguma lição através daquela situação. E tirar a doença pode ser um agravamento do problema, ao invés de solução. Um exemplo simples. A criança nasce com asma, foi um fumante inveterado de vidas anteriores e danificou seu pulmão por causa do vício. Aí ela nasce com asma, com bronquite, com uma doença respiratória grave, para que ela possa se regenerar. Ah, é castigo, ninguém mandou fumar na outra. Nada disso. A verdade é que a doença possibilita um esforço maior para que ele resista ao vício. Então a doença passa a ser um instrumento para que ele resista ao vício. E bronquite, asma, a indicação é para práticas de esportes náuticos, né? Vai praticar natação, por exemplo. E quando uma pessoa se agrega ao esporte, começa a fazer natação, ela se afasta do vício, porque é uma condicionante. Então a doença vem como solução para o problema. Qual era o problema? O vício. Para que aquele espírito possa vencer o vício, são colocados obstáculos ou formas para que ele valorize mais a vida e possa vencer a si mesmo. Então Deus não irá agir diretamente na nossa vida. Ele vai nos intuir através dos seus mensageiros para que nós mesmos encontremos o que é preciso mudar em nós. Porque as vicissitudes da vida, as aflições,
Todas essas dores que nos visitam são remédios necessários para a nossa evolução. Quando nós tivermos essa consciência, a nossa prece será para nos fortalecer, para que acreditemos que somos capazes e dessa forma vamos receber de Deus o amparo, a intuição e os meios para que nós possamos vencer a nós mesmos. 664. Será útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Nesse caso, como as nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar seus sofrimentos? Tem o poder de abrandar a justiça de Deus? A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque é uma prova do interesse que lhe é dado e também porque o infeliz é sempre consolado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, pela prece, provoca-se o arrependimento e o desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar o sofrimento do espírito, se por sua parte ele contribui com a sua boa vontade. O desejo de melhorar-se, estimulado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vêm esclarecer, consolar e dar-lhes esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que vos tornareis culpados se nada fizerdes por aqueles que mais necessitam de preces. Para muitas pessoas, a morte é o fim. Então, por que orar por uma pessoa que não existe mais? Para outras, o destino já está pré-estabelecido. Se for boa, vai para o céu. Se for má, vai para o inferno. Se for mais ou menos, vai para o purgatório. Então, não tem necessidade de orar por essas pessoas que já têm o seu destino já determinado pelas suas escolhas durante a vida. Mas a doutrina espírita nos revela que a morte nada mais é que uma mudança de planos. O espírito deixa de habitar um corpo e vai habitar a espiritualidade. Qual é a situação em que ele vai se encontrar lá? Depende muito do seu estado, dos seus pensamentos. Então, aquele que não acredita na continuidade da vida sequer percebe que morreu e continua vivenciando a causa da sua morte, uma doença grave, um acidente. Então, orar por essas pessoas é uma forma de transmitir a elas um pouco de alívio, uma sensação de paz. Eu já contei essa história a semana passada, do jovem que, por perder a esperança, acaba se suicidando. E ele, apesar de um suicida, ele era doador de órgãos. Então, uma das suas córneas foi oferecida a uma criança. E todas as noites a mãe orava em agradecimento àquele que doou a córnea para o seu filho. Essa oração de tanta gratidão, de tanta fé, de tanto amor, trouxe aos poucos um alívio para esse espírito que já era sofredor aqui na Terra e passou a sofrer ainda mais quando está pelo ato do suicídio. Então, a prece para os mortos, ela tem sim validade, porque os mortos não estão mortos, eles continuam existindo. E quando nós nos lembramos de alguém que partiu com carinho, com amor, desejando que Deus o proteja, emanando bons fluidos e mandando a saudade que ainda habita o nosso coração, nós estamos mostrando para esse ser o quanto ele é importante e isso nos faz bem. Não é gostoso receber um abraço? Quando nós estamos com dor, quando estamos em aflição, vem alguém e nos abraça, não é bom? Então a prece pelos mortos tem esse sentido, tem essa energia de levar aconchego àqueles que partiram. Temos que ter cuidado para nas nossas orações não torná-los santos e fazer peditórios. Ah, pai, vem me ajudar porque eu estou sofrendo tanto. Ah, pai, eu estou com tanto problema. Ah, mãe, porque a senhora me abandonou? Venha me ajudar. Então, esses pensamentos, essas vibrações, mesmo em prece, vão feri-los, porque eles não estão em condições de nos ajudar. E
vão sentir essa necessidade pela nossa súplica. Então tomemos cuidado. Ao orar por aqueles que partiram, oremos com saudade, mostremos o quanto eles são importantes para nós, mas rogamos a Deus para que eles estejam bem e que nos fortaleça, Deus nos fortaleça, para que nós sigamos a nossa jornada. A oração por eles, que seja por eles, e não por nós, né? Naqueles peditórios, naquela vibração em que demonstramos a nossa dependência pelo nosso ente querido que hoje está vivendo uma vida nova no plano espiritual. 665. Que pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos, em virtude de não estar prescrita no Evangelho? O Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Esta recomendação compreende todos os meios possíveis de o homem testemunhar afeição pelos outros homens, sem por isso entrar em minúcias quanto à maneira de atingir esse objetivo. Se é verdade que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça, da qual é a personificação por excelência, a todas as ações dos espíritos, também não é menos certo que a prece que dirigis a Deus em favor daquele que vos inspira afeição constitui para este uma prova de que não o esquecestes e que não deixa de contribuir para aliviar os seus sofrimentos e consolá-lo. Desde que ele manifeste o mais leve arrependimento, e só então é socorrido. Contudo, jamais ignora que uma alma simpática se ocupou com ele, despertando-lhe a doce crença de que a interação dessa alma lhe foi útil. Daí resulta necessariamente, de sua parte, um sentimento de gratidão e de afeto por aquele que lhe deu essa prova de afeição ou de piedade. Consequentemente, o amor que o Cristo recomendava aos homens só vai aumentar entre eles. Ambos, pois, obedeceram à lei de amor e de união de todos os seres, lei divina que deve conduzir à unidade, que é o objetivo e a finalidade do Espírito. Então, quando nós analisamos o Evangelho, não vamos encontrar uma instrução direta para que oremos por aqueles que já partiram. Existe uma citação do Cristo que diz assim: deixai aos mortos que cuidem dos seus mortos. Isso já é uma confirmação de que a morte não existe, de que aqueles que partiram do corpo continuam existindo. Quando Jesus, após a crucificação, retorna ao seio dos apóstolos, ele ali demonstra efetivamente a imortalidade. Então, qual é a diferença entre o ser encarnado e o ser desencarnado? Não há diferença. Continuamos sendo quem somos. E orar por aqueles que partiram é mais uma forma de exercitar o amor ao próximo, porque apesar dele estar vivendo num outro plano, ele continua existindo e ainda é o nosso próximo. Então, só por aí já se justifica que não é necessário o Evangelho colocar expressamente a prece pelos mortos. Já basta a consciência de que a morte não existe. E a própria presença do Cristo entre os apóstolos demonstra isso. Longe daquela ideia da ressurreição de corpos, nós temos que avaliar que somos todos espíritos imortais. E aqueles que partiram continuam sendo nossos afetos, continuam sendo pessoas importantes para nós. A nossa prece só vai reforçar isso. 666. Pode-se orar aos espíritos? Pode-se orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. Mas o poder deles é proporcional à superioridade que hajam alcançado e depende sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. É por isso que as preces que lhe dirigimos só são eficazes se forem aceitas por Deus. Então,
podemos orar pelos espíritos, mas com aquele cuidado que nós nos referimos na questão anterior. Nós vamos orar pelo nosso ente querido que partiu, é um espírito, e vamos pedir a ele que venha nos ajudar a resolver nossos problemas? De que forma? Como será que ele está na espiritualidade? Qual a condição que ele tem de nos ajudar nesse momento? Será que, se nós orarmos a Deus, não receberemos de alguém com certeza preparados a intuição necessária para que nós nos superemos e vençamos as batalhas? Orar pelos espíritos sempre será bom. Pedir a eles que nos ajudem, isso vai depender muito do estado em que eles se encontram. E às vezes o nosso pedido só vai trazer mais aflição e sofrimento, porque eles não têm condições de nos ajudar. Então temos que ter esse critério e sabermos que o nosso pensamento é poderoso e vai atingir aqueles a quem nós o direcionamos. Se eles estiverem em afinidade conosco, vão ouvir nossos pensamentos, nossas orações, nossas súplicas e o nosso sentimento de amor e saudade, que com certeza os fortalecerá nessa nova experiência que é a vida espiritual. Muito bem, meus irmãos. Vamos encerrando por aqui. Na semana que vem, vamos continuar a partir da questão 667, politeísmo. Vamos à nossa prece? Amigo Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Que, fortalecidos pelo conhecimento, tenhamos a força de vontade de vencer a nós mesmos e caminhar segundo a vossa vontade. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.